Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema de hoje é, no nosso terceiro encontro, a família e a, eu vou abreviar, educação católica clássica. Então, vocês se lembram dos nossos encontros anteriores? No nosso primeiro encontro, nós estudamos os pressupostos da educação católica clássica. E se vocês estão lembrados, o primeiro pressuposto da educação católica clássica é que o homem é um ser perfectível. Nós não nascemos prontos. E conforme explica São Tomás de Aquino, a perfeição do homem só se dá na sociedade. Nenhum homem se aperfeiçoa absolutamente sozinho. Já Aristóteles dizia que o homem que se isola é um santo ou um louco, não é? Mas nenhum homem se aperfeiçoa absolutamente sozinho. Deus, quando nos criou, já nos criou numa sociedade. Não é bom que o homem esteja só. E ele os criou, homem e mulher os criou, uma sociedade complementar, não é? Então, o homem é um ser perfectível, é na sociedade que ele se aperfeiçoa, mas há um problema: o homem é um ser ferido. Por causa do pecado original, nós temos fraquezas, nós temos debilidades, nós não funcionamos perfeitamente bem. Eu dei o exemplo no dia da palestra, de é como se eu tivesse o meu braço ferido. Quando o meu braço está ferido, para que eu possa executar com ele as tarefas, eu vou precisar de apoios, de suplementação, que façam com que ele, apesar do ferimento, possa funcionar. E nós também vamos precisar dessa suplementação. E Deus nos deu suplementação. Deus nos dá uma suplementação natural, que é justamente a educação. Isso que nós vamos receber em primeiro lugar das nossas famílias, e Deus nos dá mais ainda uma suplementação sobrenatural. O homem, é o terceiro ponto que a gente viu no nosso primeiro encontro, o homem é um ser redimido. Então, para toda a nossa fraqueza, para toda a nossa debilidade, há um remédio. São Paulo diz numa epístola: tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes se traduz por conforta, mas confortar quer dizer exatamente isso: fortalecer, ser forte junto. Então, a tarefa da educação é uma tarefa possível. A perfectibilidade do homem pode ser, sim, alcançada. Mas ela pode ser alcançada com essa condição do homem visto como um ser redimido. Ou seja, a perfectibilidade, a perfeição humana, ela pode ser alcançada junto com a graça de Deus. É por isso que a gente vê hoje em dia tantas vezes uma educação que não vai funcionar. Porque, para usar a expressão de Bento XVI, se faz uma educação ut se Deus non daretur, como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse parte do processo. E essa educação não vai funcionar, porque o homem, sendo um ser ferido, a educação só vai funcionar se nós soubermos de que o homem está ferido e de que existe a redenção. Então, isso é muito importante. Na nossa segunda aula, nós examinamos um pouco essa definição da educação católica clássica como uma educação para a sabedoria e para a virtude. Ou seja, uma educação que vai, ao mesmo tempo,
ter como objetivo uma formação intelectual, não é? A alma humana tem 3 potências, inteligência, vontade e sensibilidade. São essas 3 coisas que a nossa alma é capaz de fazer: compreender, querer e sentir. E uma educação para a sabedoria e a virtude é uma educação formada ao mesmo tempo para a perfeição intelectual. E vocês se lembram que nós vimos que a sabedoria tem um duplo aspecto. Há uma sabedoria natural, o conhecimento das coisas naturais. Nós até vimos o tetraedro regular, que era como os medievais representavam a sabedoria, essa figura que tem uma base de triângulo e 3 triângulos que se apoiam. Os medievais entendiam essa base como a metafísica, e há 3 conjuntos de assuntos que são capazes de nos interessar. Nós queremos saber sobre nós mesmos, nós queremos saber sobre o mundo e nós queremos saber sobre Deus. Mesmo do ponto de vista natural. Há uma coisa que se estuda que se chama teologia natural. Aristóteles, quando elaborou, e depois foram aperfeiçoadas por São Tomás de Aquino, as provas da existência de Deus, ele não entra no sobrenatural. Não há nada de revelação, nada disso. Aristóteles não vai tomar nenhuma base sobrenatural para esse estudo sobre Deus. E sobre nós mesmos também e sobre o mundo. Mas há também uma sabedoria sobrenatural, que foi Nosso Senhor que veio nos trazer, nos revelar. Mas a educação perfeita é uma educação que não se direciona apenas ao intelecto. Na nossa escola moderna, muitas vezes, se considera educação só uma formação intelectual. A educação não é propriamente uma formação, mas uma transmissão de informações. E isso é muito errado, porque o ferimento do homem não é só no intelecto. Não é só que para nós é difícil a compreensão. Ao contrário de Adão, que tinha ciência infusa e que compreendia perfeitamente o mundo que o rodeava, não é só São Tomás fala assim, não é só a ferida da ignorância que nos afeta. Nós também temos uma ferida na vontade. A nossa vontade também está afetada por esse ferimento original. Então, nós somos fracos. A nossa vontade tem dificuldade, mesmo às vezes aquele bem que eu compreendo, a nossa vontade tem dificuldade em abraçá-lo. São Paulo vai dizer, eu faço não o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. O bem é difícil para nós. Então, assim como a inteligência precisa ser treinada para se tornar mais aguda, compreender com mais facilidade, a vontade também precisa de ser treinada, também precisa ser educada para se dobrar ao bem com mais facilidade. E aí nós vimos a importância da disciplina. Então, isso resumindo, porque alguns não estavam, os nossos 2 primeiros encontros. E hoje, o nosso encontro, então, é sobre a família e a educação católica clássica. O papel da família é fundamental. É fundamental não só para qualquer educação. A família é a célula com a qual Deus criou a humanidade. Deus fez o primeiro homem e imediatamente, digamos assim, criou para ele uma família. Porque não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nenhum homem esteja só. Nós todos precisamos uns dos outros. Mas, sobretudo, as pessoas precisam nascer nessa sociedade familiar. O lugar certo para se nascer, o melhor lugar para se nascer, é a sociedade familiar.
digamos, é o lugar mais seguro. E é por isso que, mesmo do ponto de vista natural, as sociedades mais sãs sempre foram contra o divórcio. Porque uma criança não é uma coisa que está pronta num dia. Uma criança é um projeto de longo prazo. E esse projeto de longo prazo precisa longamente de um pai e de uma mãe para ser perfeitamente educado. Em todo lugar em que há divórcio, que hoje em dia é praticamente em todo lugar, sempre aquilo que fica mais afetado. Claro, as mulheres normalmente têm uma desvantagem muito maior com o divórcio, mas os grandes prejudicados são as crianças. Porque a gente tinha uma mãe aqui, uma senhora que tinha 4 filhos, e ela me fez uma observação um dia que eu achei muito interessante, eu achei que ela tinha bastante razão. Foi por causa de um incidentezinho que aconteceu aqui. A gente tinha uma aluninha que uma vez ninguém veio buscar. Chegou, a gente ligava para todos os números que a gente tinha e a gente não conseguia falar com ninguém. E já eram quase 9 da noite. E não vinha ninguém buscar a criança. E a gente não sabia o que fazer. Eu fiquei com a criança. E quando eram quase 9 da noite, eu consegui falar com a mãe. E a mãe me falou assim, é aí que ela está? Mas hoje era dia do pai dela ter ido buscar. E aí eu entendi que a situação era essa. Era uma senhora que tinha se separado do pai dessa criança. Os pais da menina tinham se separado. O pai tinha constituído uma outra família. A mãe tinha constituído uma outra família. A menina ficava, parece, com uma das avós. E eles tinham estabelecido uma espécie de rodízio de quem pegava essa criança na escola e levava para a avó. Mas, nesse dia, não sei, a pessoa esqueceu ou se confundiu com era dia de quem. E claro, né, no dia seguinte, as crianças tinham comentado, porque todo mundo foi indo embora, e a menininha que devia ter ido embora a meio-dia, ainda estava lá. E aí, claro, depois se conversava sobre isso, e aí a Ana me falou, ela falou, sabe o que é? É que tem umas crianças, hoje em dia, que elas sobraram. Elas eram de uma família que se desmanchou. E aí, o pai foi para um lado, a mãe foi para o outro, e elas, tadinhas, elas são um resto. E é verdade. E não é uma boa situação para uma criança ser um resto. A família é extremamente importante na formação. Porque a família é uma coisa muito alta no plano de Deus. É na família, é na sociedade formada por um homem, por uma mulher, e depois do advento do cristianismo, abençoada por uma graça especial, que é um sacramento, é nessa situação que Deus planejou a coisa mais extraordinária que a humanidade pode fazer, que é transmitir vida. Isso é uma coisa espantosa. Cada vez que um casal gera um filho, Deus entra no processo, dando uma alma para esse novo ser gerado. A família é uma participação maravilhosa da humanidade na atividade divina. Em que outra ocasião é que a humanidade trabalha com Deus desse jeito? Só quando você tem um sacerdote administrando sacramentos. Que ele diz, eu te perdoo, e quando ele diz, eu te perdoo, Deus perdoa. Quando ele diz, isto é meu corpo, aquele pedaço de pão se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Mas esse evento espantoso
do homem trabalhando junto com Deus e, por assim dizer, quase que obrigando Deus a agir. Porque não é isso que acontece quando o padre diz, eu te batizo. Quando o padre diz, isto é meu corpo, quase que como a palavra do homem obriga Deus a agir. Mas na família acontece a mesma coisa. A ação humana, na concepção de uma criança, obriga Deus a agir. Deus dá uma alma para esse corpo que se forma. Então, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que tem que ser tratada com sumo respeito. As pessoas que, digamos assim, se atrevem a cooperar assim com Deus, elas têm que ter claro que, de uma certa maneira, elas já não são mais donas delas mesmas. Elas estão envolvidas num projeto junto com Deus, que envolve uma coisa que é maior do que elas. A diminuição que se faz hoje da família, de uma coisa, um casamento é para eu, sei lá, para eu me sentir bem, e se acabou o amor, eu vou embora. É uma diminuição muito grande do que é realmente um casamento. Um casamento é uma coisa extraordinária, uma coisa muito importante. E a criança que se gera, ela é para a geração que Deus criou o casamento. Claro, o casamento tem outras finalidades, o amor mútuo, o apoio mútuo, até remédio para a concupiscência também, mas a principal finalidade do casamento é essa coisa extraordinária que é a transmissão da vida. Mas, como eu disse, uma criança não é um projeto de um dia. A transmissão da vida não é permitir que uma criança nasça, não é só permitir que uma criança nasça. A transmissão da vida, porque a nossa vida não é só a nossa vida física. Nós não somos tartarugas, que a mamãe tartaruga põe lá o ovinho na areia, e aí, com o sol e o quentinho da areia, aquilo eclode, e a tartaruguinha vai se virar. Não, nós não somos assim. E essa tartaruguinha que nasce lá, sozinha, na areia, e que corre para o mar, porque ela sabe de que lado está o mar, porque Deus pôs esse instinto nela, ela vai ser uma tartaruga perfeita. Perfeita tartaruga. Ela não precisa aprender a nadar com a mãe dela, ela não precisa aprender a se relacionar com as outras tartarugas com a mãe dela, ela não precisa de nada disso. As tartarugas são perfeitamente autônomas. Os homens não são tartarugas. Uma criança é um projeto para a vida. A perfectibilidade humana, ela só se alcança na sociedade. A primeira sociedade em que a perfectibilidade humana começa a se atualizar, em que nós começamos a ser perfeitos, é a família. Então, a família é importantíssima na educação católica clássica. Então, em primeiro lugar, a família. Que é então, transmissão da vida física, transmissão da vida, eu vou pôr intelectual no sentido de intelecto, considerando o aperfeiçoamento da inteligência e da vontade. Mas também a transmissão da vida sobrenatural. São os pais que são os primeiros responsáveis pela incorporação da criança em Cristo, pela inserção da criança
nessa vida sobrenatural que é a graça que Deus nos deu através do batismo. Então, a importância da família é máxima. Nós vamos hoje conversar sobre dois aspectos dessa importância da família. Claro, nós estamos considerando como dados tudo aquilo que é a doutrina da igreja sobre a recepção dos filhos, sobre ter aquilo que é comum chamar hoje de uma abertura para a vida. Como se diz na cerimônia de casamento, prometeis receber com amor os filhos que Deus vos enviar. Não é? Isso aqui eu estou tendo como, digamos, como dado. Então, eu vou tratar de aspectos que vão além disso, que tem mais especificamente a ver com a educação. Então, os nossos dois temas de hoje vão ser a transmissão da fé e o outro ponto vai ser a transmissão de uma cultura familiar. É sobre isso que nós vamos tratar hoje mais especificamente. E vamos falar, em primeiro lugar, a transmissão da fé de uma vida de formação. Aqui nós temos uma dificuldade com a qual muitas famílias vão se deparar, muito particularmente no nosso tempo. É uma coisa que eu noto muito, porque eu converso com muita gente vem conhecer o colégio. Eu converso com membros de muitas famílias. E eu noto que há, na nossa sociedade, neste momento, um movimento grande de uma coisa que a gente poderia chamar de conversão. Muitos pais que nos procuram são pais que se definem como estando em um processo de conversão. Ou seja, como pessoas que se percebem como se aproximando cada vez mais de Deus, da igreja. Até muitas pessoas que nos procuram, nos procuram por causa disso. Me dizem, eu quero que o meu filho possa encontrar, desde a infância, essa fé que eu estou encontrando agora. Essa fé para que agora eu estou me convertendo. Várias pessoas já me disseram isso. É bastante assim, é curioso. Eu, como estou aqui há 30 anos, há uma grande diferença no clima social hoje do que era 30 anos atrás. 30 anos atrás isso não era comum, isso não acontecia. Hoje isso me acontece bastante. Então, com que dificuldade muitas famílias vão se deparar? Seja por causa de uma conversão, mas não só. Nós, no Brasil, mesmo nós que somos católicos desde que nós nascemos, que fomos batizados com 3 meses de idade, que, como eu, fizeram catequese no colégio, eu ainda sou... Eu já estava na escola antes do último ano do Concílio Vaticano II, então eu fiz primeira comunhão aos 7 anos. Se aplicava ainda a regra de São Pio X. Então, fiz catequese, depois mamãe me pôs na Perseverança, na paróquia perto de casa. Depois, quando eu era um pouquinho mais velha, eu fui para o grupo de jovens. Mas, apesar de ter passado por todo esse processo dentro da igreja, qual era a minha formação? Nenhuma. O que eu aprendi de catequese?
O que eu sabia da doutrina da igreja? Coisa nenhuma. Eu até me lembro, assim, de duas coisas eu me lembro que me mostram essa minha falta de formação. Eu me lembro da minha irritação. Eu não sou uma pessoa muito irritadiça, mas eu me lembro da minha irritação, do meu incômodo com o livrinho de catecismo que eu recebi aos 7 anos no meu colégio. Me parecia tudo tão vago. Eu tinha 7 aninhos, mas eu já gostava muito de ler. Mamãe tinha me ensinado a ler em casa e eu já lia bem, lia bastante, lia uma porção de coisas. E eu me lembro que o livro me irritava um pouco, porque parecia que ele não dizia nada. Parecia tudo muito vago, era irritante. E outra coisa que eu me lembro é que aí eu estava com 16 anos, eu ia à missa todo domingo. Que eu me lembro, eu comungava todo domingo. E aí, no corredor do meu colégio, tinha um professor conversando com uma colega. E eu estava assim, meio só passando, mas o corredor estava bem crowded, e eu estava passando devagar. Eu ouvi um pedaço da conversa. E ele estava dizendo assim para ela, não, Jesus está na Eucaristia com o corpo, sangue, alma e divindade. Não é um símbolo. E eu levei um susto. Porque, embora eu fosse à igreja todo domingo, eu tinha esquecido disso. Na minha cabeça, naquele momento, era um símbolo. Era o que parecia do que se dizia nas missas onde eu ia. Mas quando eu ouvi esse professor falando isso para minha colega, eu lembrei da freira que me deu o catecismo. E eu lembrei que era isso que ela tinha me dito lá, quando eu tinha 7 anos. Mas quase 10 anos depois, embora eu não saísse da igreja, eu tinha esquecido. Nunca mais ninguém me falou isso. Então, esse é um problema com que muitos de nós vão se enfrentar, vão se deparar. Porque eu, infelizmente, não sou uma exceção. Não é que eu era uma cabeça de vento, e aí me ensinavam, não aprendia. Não é isso. Tendo contato com outras pessoas, eu percebi que a formação catequética é praticamente nula. Na imensa maioria das nossas paróquias, certamente há as devidas exceções de estilo, as devidas e honrosas exceções de estilo. Mas não é que eu sou a grande exceção. Não, eu não sou. A formação catequética é muito ruim. Então, muitos pais que hoje querem dar uma formação para os filhos, e a família é o primeiro lugar dessa formação, deve ser. Napoleão dizia, né, que a formação de uma criança começa 100 anos antes dela nascer. Mas a formação para a fé deve começar desde que a criança nasceu. Mas muitos de nós estamos despreparados. Então, a primeira coisa que uma educação familiar católica, clássica, precisa, muitas vezes, é de autoformação. O pai que se percebe, que sabe que é responsável, em primeiro lugar, por aquele conhecimento que é o mais fundamental. Porque a nossa inteligência foi feita para a verdade. Nós todos queremos saber a verdade. Mas a verdade mais fundamental é a verdade do nosso ser. O que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso destino. Aquelas verdades a que a fé responde, todas as verdades são importantes. Todas as verdades são reflexo do verbo. Não me lembro quem é que disse, é alguém do século XIX, acho que é um francês do século XIX. Toda verdade é católica. Toda verdade é importante.
Mas as verdades mais importantes são aquelas que são mais fundamentais para o nosso destino eterno e para o nosso comportamento neste mundo. Porque, digamos, a viagem depende de para onde eu estou indo. Então, o modo como nós nos comportamos desta vida também depende disso. Então, a família é o grande local da formação. E, em primeiro lugar, as pessoas que, digamos assim, se atreveram a colaborar com Deus nisso. Porque a família, o pai e a mãe, são os grandes colaboradores de Cristo. Nosso Senhor veio fazer o quê aqui? Salvar as almas. Como nós já conversamos num outro encontro, o homem, com o pecado original, adquiriu uma dívida que ele não tinha como pagar. Como sempre, o tamanho de uma ofensa depende da qualidade da pessoa ofendida. Isso é uma regra geral. Quanto mais, digamos, importante, quanto maior é a dignidade da pessoa ofendida, maior é a ofensa, o mesmo ato vai ser mais ou menos grave, dependendo de contra quem ele é realizado. Se eu, por exemplo, esbofetear a Estela, é uma ofensa grave. É uma moça de 18 anos, é diferente dar um tapa numa moça de 18 anos ou numa criança que fez uma coisa errada. Mas, embora seja grave eu esbofetear a Estela, se eu esbofetear a Denise, que está esperando o 9º filho dela, que é uma senhora, é mais grave, embora o tapa seja o mesmo. Então, o homem, quando ofendeu a Deus, tendo Deus uma dignidade infinita, o homem adquiriu uma dívida infinita, adquiriu uma dívida que ele não tinha como pagar. E por isso Deus, na sua bondade, se faz homem. Porque ao mesmo tempo ele vai satisfazer a justiça, porque é alguém da qualidade dos devedores que vai pagar. O devedor não é o homem, é um homem que vai pagar. Mas nenhum homem tinha dignidade infinita para pagar uma dívida infinita. Cristo, sendo também Deus, ele tem dignidade infinita. Enquanto homem, ele está na categoria dos devedores. Enquanto Deus, ele tem dignidade infinita. Ele tem riqueza para pagar uma dívida infinita. Só um homem-Deus podia pagar a nossa dívida. Mas então, Deus, nosso Senhor, veio aqui fazer o quê? Salvar as almas. Quem são os primeiros colaboradores dessa tarefa? O pai e a mãe. Então, é uma tarefa extremamente importante. É uma tarefa de enorme responsabilidade. E que vai ser executada através da formação. E quando for necessário, e muitas vezes através da autoformação. Então, qual é a primeira tarefa de um pai e de uma mãe que querem educar os seus filhos de acordo com uma educação católica clássica? Eles precisam se instruir na fé. Eles precisam estudar. Procurar boas fontes de estudo. Ter uma formação catequética muito séria, muito segura. Pegar bons catecismos. Eu recomendo muito o Catecismo de São Pio X, que é um catecismo simples, profundo, mas é preciso ter uma boa formação catequética. É a primeira coisa. Claro, depois, todo católico que tem nível universitário precisa ter uma formação religiosa correspondente ao seu nível intelectual. Então, é preciso estudar religião continuamente.
Se alguém é pai, mãe, e não tem o hábito de ler, precisa adquiri-lo. Porque só há um meio de ter cultura, é lendo bastante. Internet não dá cultura para ninguém. Um bom vídeo, uma boa aula na internet pode ser um gatilho. Uma coisa que vai me apontar uma direção, que vai me dizer em que direção tem que ir as minhas leituras, mas ninguém tem cultura assistindo vídeos. A cultura se adquire lendo. E a cultura religiosa é a mesma coisa. Um pai, uma mãe bem conscientes da sua missão precisam estar sempre lendo. A família é o primeiro lugar da formação. E aquilo que Dom Bosco diz, que a gente aplica aqui sempre para os professores, qui non ardit, non incendit, aquilo que não está aceso não transmite fogo. Para educar, eu preciso ter esse fogo da educação em mim. O professor, sem dúvida. O professor tem que estar, o professor aqui no colégio tem que estar interessado na matéria dele. Ele tem que achar que literatura é um negócio fantástico, que matemática é maravilhoso, que química, se ele é professor de química, que química é a coisa mais interessante do mundo. Mas o pai e a mãe também são educadores profissionais. Eles têm que estar profundamente interessados em educação. Portanto, eles têm que estar profundamente interessados em aprender. Ninguém está profundamente interessado em ensinar se não está profundamente interessado em aprender. A vida intelectual é um processo único. E a transmissão da fé é uma espécie de processo intelectual. O que foi que Nosso Senhor disse sobre a transmissão da fé? Ide e ensinai. É ensinar que precisa. Para ensinar, eu preciso aprender. Para você, naquela hora difícil, contar para o seu filho aquele pedaço daquela vida de santo que tem tudo a ver com o problema que ele está passando, você precisa ter lido. Então, uma família católica, uma família que quer ter uma educação clássica católica, é uma família de muita leitura. É uma família em que se estuda continuamente. É uma família em que os pais estão continuamente se formando. Continuamente lendo. Há muita coisa para ler. Formação catequética, sem dúvida. Os catecismos, para quem tem nível universitário, o catecismo romano é um excelente catecismo. Mas não só isso. É tão bom ler a vida dos santos. Porque, como já dizia o ditado romano, os argumentos convencem, os exemplos arrastam. E hoje é tão fácil comprar livros, tem tantos livros de vidas de santos tão interessantes para ler. Recomendo muito para vocês a vida de São João Bosco. Tem essa edição da Flos Carmela Edições, 2 volumes de um padre que viveu com Dom Bosco, chamado Lemoine, pela primeira vez traduzida para o português. O livro já tem mais de 100 anos. Mais de 120 anos. Mas a primeira vez que foi traduzido para o português, vale muito a pena ser lido. Mas é só um exemplo entre tantos. O importante é vocês guardarem isso. Para poder haver formação dos filhos, tem que haver formação dos pais. Saiam da internet e leiam. Mas, enfim, é necessária também a formação das crianças. Vocês precisam dar sistematicamente aula de catecismo para os seus filhos? Depende. Se seus filhos estão numa escola de confiança que vai ensinar catecismo para eles, talvez vocês não precisem dar catecismo sistematicamente. Há circunstâncias em que é necessário. Ou porque a criança está numa escola leiga, ou porque uma criança está num lugar em que a formação catequética é frouxa. Às vezes, né, em tempos mais antigos, porque não havia possibilidade de levar uma criança para o catecismo. A mãe de Dom Bosco, por exemplo, que era analfabeta, mas sabia todo o catecismo de cor,
Foi ela que educou o filho, foi ela que preparou o filho para a primeira comunhão, fazendo-o aprender de cor o catecismo que ela sabia de cor. Mas ainda que vocês não vão dar o catecismo para os seus filhos, há um fator essencial que vocês precisam ter para dar formação a eles. É tempo. Vocês precisam ficar com os filhos de vocês. E vocês precisam falar com os filhos de vocês. A formação familiar se dá com a conversa. E é por isso que eu digo sempre para os pais, aquele aparelho de televisão que vocês têm em casa, não vendam. Porque é uma maldade fazer isso com as pessoas. Dar aquela peste para elas, em troca de dinheiro. Olhem bem, assim, vão lá no apartamento de vocês, olhem bem se não está passando ninguém embaixo e joguem pela janela. O melhor lugar de uma televisão é a lata do lixo. Não só pelo que passa lá. O que passa normalmente é péssimo. A degradação humana chegou a níveis jamais vistos nem sonhados na televisão brasileira atual. Mas não é só por causa disso. É porque todo o modo de ser da televisão... tem um livro de um professor nosso aqui chamado Televisão, um fast food envenenado para o corpo e para a alma. O professor Marcelo Andrade, que é nosso professor de História Brasileira no Médio, tem esse livro, vale a pena vocês lerem. Lá está cheio de estatística, de tudo, mostrando como a televisão é péssima para a inteligência, para a formação da vontade, é péssima. Mas um dos pontos muito importantes é que ela rouba da família o tempo de convívio. Formação se faz com convívio. É preciso estar junto e é preciso conversar. Eu sempre recomendo aos nossos pais, quando vocês entrarem em casa, peguem o bendito celular de vocês, do qual vocês precisam tanto para trabalhar, reconheço. Deixem num armarinho na porta da casa. Desliguem, ponham lá, esqueçam do celular. Fiquem com os filhos de vocês. Não deem telas para eles. Esse é um primeiro ponto. Se vocês não tiverem ocasião de conversar com eles, vocês não vão formá-los. Vocês querem que os filhos de vocês sejam formados pela Rede Globo? Vocês não querem, não é? Vocês não consideram que a Rede Globo é uma grande educadora, consideram. Mas então, por que às vezes vocês se preocupam de não deixar a criança tempo demais com aquela empregada, não é? Que coitadinha, pode ser que ela fala nós vai, nós fica, mas às vezes, frequentemente, quase sempre, ela não tem a maldade da Rede Globo. E às vezes a gente se preocupa com a criança ficar com a empregada e não se preocupa com a criança ficar com a Rede Globo. Então, pensem nisso. Primeiro ponto. A família é o primeiro lugar da formação. Primeiro, autoformação. Segundo, formação das crianças. A formação na família não é a formação da escola. Aula disso, agora aula daquilo, depois aula daquilo. Não é assim. É nessa conversa. É na conversa informal. É aí que vocês vão transmitir a fé. Então, é necessária a instrução. Mas a instrução, isso é uma coisa que eu digo para os professores, e é uma grande verdade. Nós não ensinamos aquilo que nós dizemos. Nós ensinamos aquilo que nós somos. Se vocês querem que os filhos de vocês tenham fé, tenham fé. Se vocês querem que os filhos de vocês vivam na graça de Deus, então, vivam na graça de Deus. Primeira coisa, então, essa formação que vai se fazer na conversa. O segundo ponto, importantíssimo, que a família precisa ter,
para ter uma educação católica clássica? Vida de oração. Nisso, vocês têm que ganhar da gente. Informação sistemática, a escola vai ganhar de vocês. A gente não pretende que vocês vão ensinar para os filhos de vocês tudo o que vocês sabem. Ela que é médica. Você não vai ensinar medicina para a tua menina. Eu não pretendo isso. Ela vai aqui aprender coisas mais próximas que vão, digamos, aproximá-la mais da medicina. A biologia, a química. Mas na vida de oração, vocês têm que ganhar da gente. Nós nos esforçamos aqui também. Nós rezamos antes da aula, rezamos depois da aula, rezamos antes de comer, rezamos depois de comer. Na hora do intervalo tem os voluntários do Rosário, que esse ano tem 81 alunos inscritos. Nós nos esforçamos por ajudá-los a rezar. Mas o papel principal disso é da família. Vocês têm que pensar como desenvolver na família de vocês os hábitos de oração. É muito bom, se houver, pelo menos enquanto as crianças são pequenas, que alguém faça a oração da manhã com eles. Mas que os próprios pais tenham esse hábito e transmitam o hábito. A gente não sai do quarto sem ter feito a oração da manhã. Ou, melhor ainda, se a família se reúne num lugar, num pequeno oratório, num vestíbulo dos quartos, um lugar na sala de jantar ou na sala de visitas, que tem uma imagem. Eu conheço, acho que mais de uma família, que a primeira atividade da família de manhã, antes do café da manhã, é rezar o terço. Porque depois que os filhos cresceram, e um faz faculdade a não sei que hora, o outro trabalha a não sei que hora, começou a ficar complicado o terço que a família costumava rezar no fim da tarde, eles não tiveram dúvida, passaram, acho que a hora de acordar para 5 da manhã, e a primeira coisa que se faz, eu acho que eu conheço pelo menos 2 famílias que fazem isso. A primeira coisa que a família faz é o terço de manhã. Talvez seja difícil começar assim, mas pelo menos a oração da manhã, a oração da noite, que os filhos saibam que os pais rezam. Se conseguirem rezar o terço juntos, então, isso é fantástico. Eu garanto que uma família em que se rezar o terço todo mundo junto vai ser um sucesso. Podem me cobrar. Uma família em que reza o terço junta vai ser um sucesso. As promessas de Deus não falham. É que nós somos duros de fazer o que Deus pede. E depois as coisas não dão certo e nós não sabemos por quê. Mas então, a família, cada uma vai ter as suas características, enfim. Se é uma família que não estava fazendo nada até agora, precisa pensar como começar. Mas uma vida de oração é fundamental. Porque, para tudo na vida, a gente precisa muito da graça de Deus. E a graça se obtém sempre. Basta pedir. O que Nosso Senhor disse? Pedi e recebereis. Às vezes Ele dá assim, a gente pedir, dá. Às vezes Deus é muito bom dar assim, a gente pedir. Mas o contratinho que Ele fez com a gente foi pedir e recebereis. Esse é o contrato. Nisso, Nosso Senhor não pode voltar atrás. Ele disse, pedi e recebereis. Precisa pedir. Então, uma família que quer uma educação católica precisa desenvolver uma vida de oração. Pelo menos começar, não sei se vocês conhecem a promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde. Santa Matilde tinha muitas visões, era uma grande mística. Foi formadora de uma das maiores místicas de todos os tempos, formadora de Santa Gertrudes. Mas Nossa Senhora apareceu para ela e prometeu a ela muitas graças para as pessoas que rezassem 3 Ave-Marias de manhã e 3 Ave-Marias de noite.
prometeu muitas graças mesmo. Tem uma série de promessas ligadas às 3 Ave-Marias. Até uma que eu guardei, porque me pareceu uma promessa muito interessante, muito agradável, muito de uma perspectiva muito interessante, é que Nossa Senhora promete vir ajudar as pessoas que tiverem essa devoção na hora da morte. E como a hora da morte vai ser uma hora difícil para todos nós, ter uma ajuda tão poderosa como Nossa Senhora, não é uma coisa interessante. Mas talvez uma família que está começando agora com a sua vida de oração, começar por aí. Começar essas 3 Ave-Marias. Mas é necessário dar para as crianças essa ideia da importância da oração. De que nós dependemos de Deus. E que Deus é bom. Que Ele nos dá aquilo que nós precisamos e pedimos. Então, esse é um aspecto absolutamente fundamental. E terceiro ponto dessa questão da transmissão da fé, acho que vocês até já adivinham o que deve ser, é a vida sacramental. Os grandes remédios que Deus deu para os nossos ferimentos são os sacramentos. Nós precisamos da confissão, nós precisamos muito da comunhão. Nosso Senhor disse, em mim nada podeis fazer. E o sacramento em que nós temos Nosso Senhor inteiro é a comunhão. Então, a família precisa ir à missa junto. Claro, ao domingo, sem dúvida. Podendo ir mais do que ao domingo, melhor. A presença real de Nosso Senhor é uma riqueza muito grande. Se a gente tivesse facilidade de ir num lugar todo dia, que cada vez que a gente fosse, a gente ganhasse 10 mil reais, a gente não ia arrumar um tempo para ir? Acho que a gente arrumava um tempo para ir lá buscar 10 mil reais todo dia. Quando a gente comunga, é uma riqueza muito maior. É que a gente não vê. A gente tem pouca fé, então a gente percebe mal. Mas uma comunhão é uma riqueza muito maior do que 10 mil reais. Para os 10 mil reais, a gente arranjaria um tempinho. Se tivesse um jeitinho, se tivesse alguém que nos desse 10 mil reais toda vez que a gente fosse num lugar ali, a gente ia, viu? Tenho certeza. Todos nós iríamos. E, então, precisa pensar em toda essa questão da vida sacramental. Meu filho me vê confessando? Se ele não me vê confessando, como é que ele vai aprender a importância dessa coisa maravilhosa, que é Deus nos curar inteiramente da nossa ferida? Apagar completamente o nosso mal, fazer como se ele não existisse. E ir através das confissões que vão se repetindo, nos fazendo vencer os nossos vícios. Deus nos dá uma riqueza enorme nos sacramentos, mas a gente precisa ir lá buscar. Não é pedir muito, não é? Então, a vida sacramental é muito importante na formação familiar. Os pais, os filhos que veem os pais dando importância aos sacramentos, eles vão aprender da importância aos sacramentos. Como eu já disse, nós não ensinamos o que nós dizemos. Nós ensinamos o que nós somos. Não adianta a gente dizer para uma criança que o sacramento é importante. Ela vai ver na vida dela a importância que nós damos. Bem, isso aqui é a nossa primeira parte sobre a transmissão da fé. Alguém quer fazer alguma pergunta? Há alguma coisa que não ficou muito clara, que vocês gostariam que eu desenvolvesse melhor, ou que eu desse alguma explicação? Não? Está tudo claro?
Então, tá bom. Então, agora a gente vai passar para essa segunda parte, a transmissão de uma cultura familiar. Por que isso é importante? Deus fez todas as coisas desiguais. Até floco de neve não tem dois iguais. E isso é que dá a perfeição para o universo. O São Tomás tem um lugar na Suma em que ele estuda se a desigualdade das coisas provém de Deus. E ele vai chegar à conclusão absoluta: a desigualdade das coisas provém de Deus. Um argumento que eu acho interessante, que eu gosto de dar, o que é que nos dá uma ideia mais clara de inteligência? É o fato de que existem níveis diferentes de inteligência, ou vocês acham que a gente perceberia mais a inteligência se todo mundo tivesse a mesma inteligência? O que é que deixa o conceito de inteligência mais claro? Então, justamente, se todo mundo tem a mesma quantidade de dinheiro, a questão dinheiro fica menos visível. Nós, por exemplo, fazemos grandes reflexões sobre a quantidade de pernas dos homens. Não, por quê? Porque todo mundo tem duas. Quando é que a gente vai refletir sobre a questão pernas? Se alguém perdeu uma. Porque a diferença de qualquer qualidade é que faz ressaltar a qualidade. Quando você tem níveis diferentes de qualquer coisa, o que ressalta é essa coisa que tem níveis diferentes. Então, o conceito inteligência, para nós, é mais claro, porque existem níveis muito diferentes de inteligência. E assim com todas as coisas do mundo. Todas as qualidades dos seres são mais evidentes porque os seres as têm em graus diferentes. Tudo que Deus criou diferente. Nós somos diferentes. Da ponta do dedo até a ponta da cabeça. Cada um de nós é absolutamente único. Cada família é absolutamente única. Quando um casal se reúne, ali se juntou uma coisa única e uma coisa maravilhosa. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas refletem muito pouco sobre isso. Sobre essa herança que elas estão trazendo, sobre essa série de valores que vem junto com elas, que deveria vir. Claro, coitadinhos de nós, muitos de nós já somos filhos da Rede Globo. Muitos de nós, os nossos pais, já tiveram pouco tempo de conversar com a gente. Muitos de nós já foram criados em casas em que a televisão ficava ligada o tempo inteiro e em que ninguém podia falar, para deixar a televisão falando, né? Porque senão ia atrapalhar a televisão de falar. Se alguém conversa com a televisão ligada, incomoda. Mas, não sendo assim, todos nós temos uma história que vem de séculos, de que se consubstancializou nos nossos pais, nos nossos avós, de onde eles vieram, por que eles vieram, como é que nós somos, como é que certas coisas se fazem na nossa família. E depois desse encontro, desse homem com essa mulher, que vem, às vezes, de backgrounds muito diferentes, ou às vezes não. E eu acho sempre interessante quando os backgrounds não são muito diferentes. A minha experiência é de que backgrounds semelhantes dão casamentos muito felizes. Eu venho de um casamento assim, meu pai e minha mãe são da mesma
da mesma freguesia, mas uma aldeia perdida numa serra em Portugal, e as duas famílias estão lá pelo menos desde o século XVI, então eles tinham exatamente a mesma mentalidade, foi um casamento muito feliz. Não é a maioria dos casamentos assim, né? A maioria dos casamentos, ainda mais quando a gente vive numa grande cidade como São Paulo, os backgrounds são muito diferentes. Mas quando se forma uma família, se forma uma coisa única. A transmissão dos valores dessa família também precisa ser feita. E, de novo, qual é o local em que isso vai acontecer? É a conversa. Onde não houver conversa, não vai existir a transmissão dos valores familiares. Claro, é preciso que os valores familiares estejam alicerçados nos valores universais. E isso é uma coisa que os pais precisam se preocupar muito. Eles precisam dizer sempre a verdade para ensinar uma criança a dizer a verdade. Nunca ter preguiça para ensinar uma criança a não ter preguiça. Ser efetivamente trabalhadores e cumpridores dos seus deveres, para ensinar uma criança a ser desse jeito. Claro, os valores familiares têm que estar apoiados nos valores universais. Os valores familiares, eles têm que estar, para que haja uma verdadeira cultura familiar, a cultura da família, tem que estar apoiada nos valores da fé. Vocês veem aqui como a vida sacramental é fundamental. Mas os valores familiares, digamos assim, eles estão apoiados nos valores da fé, mas eles são diferentes dos valores da fé. Há uma cultura familiar super legítima que tem a ver com a comida que se come, com as festas que especialmente se comemora, com um certo modo de relacionamento dentro da casa, de como é que se executam os trabalhos familiares. Mas vocês entendem que tudo isso acontece quando existe convívio. A transmissão da história familiar. É importante que as crianças saibam sobre os avós, sobre os bisavós. Aquela história daquele bisavô que aquela vez viajou para Goiás, e aí perdeu o boi, e aconteceu não sei o quê, e foi não sei como. É importante para o equilíbrio psicológico das pessoas que elas se percebam como pessoas enraizadas. Hoje em dia, há uma grande sensação de não pertença, porque as pessoas não sabem nada delas mesmas. E muitas famílias não se conversam, está sempre todo mundo ligado numa tela. Quantas vezes me acontece de conversando com as pessoas, eu sempre pergunto sobre o background familiar. Me interessa, eu acho que a gente conhece melhor as pessoas quando a gente sabe de onde elas vieram. E muitas vezes as pessoas não sabem. Elas não têm ideia. De onde era o seu avô? Não sei. Não tenho a mínima ideia, não sei. Ah, parece que ele era italiano. De onde? Não sei. Isso não é normal, não é saudável. Por que acontece isso? Porque as pessoas não conversam. Não há transmissão da história da família. Não havendo transmissão da história, não há transmissão de valores. Porque os valores, como eu digo, uma família não é uma escola.
Não é aula disso, aula daquilo, agora eu vou te dar aula. Não é isso. Os valores são transmitidos na conversa, quando se conta as histórias. O que é importante, o que não é importante, o que aconteceu, como aconteceu. É na narrativa que a gente mostra o que a gente valoriza. Então, essa questão de história, apoiada nos valores da fé, mas tem uma história da família. E aí eu vou anotar, para vocês não esquecerem, 2 coisas. Importância da conversa. Uma família precisa conversar. Então, eu vou pôr entre parênteses para vocês lembrarem, contra as telas. Onde há telas, não há conversa. Fica cada um mergulhado no seu celular. Às vezes é tão comum, né? Agora, depois que eu fiquei religiosa, eu vou muito pouco a restaurantes. Antigamente eu ia muito. E depois que começaram a existir celulares, é tão comum a gente ver nos restaurantes uma mesa lotada de gente e cada um olhando para o seu celular. Até me contaram de um restaurante que tinha posto uma plaquinha escrito assim: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês mesmos. Mas precisa disso dentro das casas. Não é só no restaurante. E outra coisa que é muito importante: convívio e colaboração. O pai que estiver atento, ele vai procurar as oportunidades para esse convívio. Se um pai vai, por exemplo, mandar trocar os pneus do carro, por que não levar o filho adolescente e conversar com ele no caminho? Fazê-lo falar. Falar com ele, perguntar, conversar. E enquanto está lá, vai haver uma transmissão de uma cultura familiar. O pai, sei lá, que é engenheiro, vai falar lá daquele pneu lá, porque tinha uma fábrica de não sei o quê, não sei aonde. E está vendo esse jeito que se faz os pneus agora? Antigamente essa roda não era feita assim, era feita eu não sei como. Sei lá, estou inventando tudo, porque eu não entendo nada, nem de carro, nem de pneu, nem de nada. Eu estou só querendo fazer vocês entenderem como há oportunidades, mas que muito frequentemente são desperdiçadas. É mais prático se eu for sozinho. E deixa o garoto lá no quarto dele com o computador. Isso não é uma boa educação. A questão do convívio e da colaboração. Fazer juntos. Desde que eles são pequenos. Pedir a colaboração, ensinar a colaborar. Uma família é um local de fazer tarefas juntas. Isso é muito importante para desenvolver um certo tipo de pessoa. Lá no convento eu convivi durante um tempo com uma mocinha que vinha de uma família de 10 irmãos. E era uma coisa muito notável, como aquela pessoa estava acostumada a um certo tipo de colaboração, um certo tipo de divisão, era muito assim, era muito evidente no comportamento dela, esse modo de ser. Era uma coisa que a gente via que vinha da cultura familiar dela. Bem, da minha parte, era isso que eu tinha a comentar com vocês. Eu queria saber se vocês têm perguntas, se há alguma coisa que vocês gostariam que eu esclarecesse, se há alguma coisa que não ficou muito clara, ou que, enfim. Ou se tem algum assunto que vocês gostariam de levantar. Não? Ficou tudo claro?
aquela brincadeira, né, de que hoje os alunos entenderam tudo, não entenderam nada, né, não sabem nem o que perguntar, mas eu espero que não seja esse o nosso caso. Então, acho que nós podemos encerrar. Eu vou agradecer a vocês a presença, eu fico muito feliz de ter vocês aqui conosco. E agora falta só a nossa última conferência, que vai ser sobre as dificuldades da educação. A gente vai começar falando... Não vou começar falando, não. Porque primeiro eu vou falar das dificuldades do educando e depois das dificuldades do educador. Mas eu considero que a grande dificuldade, o grande perigo do educador é o desânimo. Desânimo. Porque educar é uma tarefa difícil, Marcelo. E a grande tentação do educador é o desânimo. É a grande tentação, o desânimo. Como é que o diabo vai tentar Nosso Senhor na agonia? Não adianta. Qual é a utilitas in sanguine meu? Qual é a utilidade do meu sangue? O desânimo é sempre a grande tentação. O que adianta tudo isso? Adianta sim. Nosso Senhor ajudando, adianta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.